dentro de casa, e o texto diz: e ficou-se sabendo que Jesus estava na sua casa. Quando o povo descobre que Jesus está dentro de casa, a Bíblia diz que o povo começa a ir para a casa de Jesus, a ponto da casa ficar lotada e eles iniciariam um culto dentro da casa de Jesus. E ali mesmo dentro da casa de Jesus, a Bíblia vai dizer que o povo começou a chegar e começou a ouvir a palavra, e Jesus começou a ministrar a palavra para eles. E enquanto Jesus pregava, chegava mais gente. Enquanto Jesus falava, chegava mais gente. Enquanto Jesus entregava aquilo que Deus falava para ele, chegava mais gente. Escute uma coisa: a palavra de Deus é algo que atrai. Você pode falar para esse povo transformado? Diga para ele: a palavra de Deus é algo que atrai. A Bíblia vai dizer que passou-se um tempo e a casa está cheia, a casa está lotada. Quem está ali dentro está ali para ouvir, só que quem está do lado de fora não pode mais entrar. Por quê? Porque alguém chegou na porta, Sandra, e disseram assim: aqui está fechado, não cabe mais ninguém. Tem 3 fulano em cima da janela, 3 fulano em cima da outra, 4 pessoas se espremendo numa porta, não tem como entrar. Ninguém sai e ninguém entra. Quem chegou no culto chegou, quem não chegou para o culto não chegou. A Bíblia diz que 4 amigos, 4 homens que poderiam ir para este culto para receber um milagre, para receber uma vitória, para receber uma bênção, eles não pensam em si, eles não pensam no seu milagre, eles não pensam na sua bênção, eles não pensam na sua vitória. A Bíblia diz que esses 4 amigos, eles pegam um homem que é amigo deles, e esse homem, ele não pode andar, ele é paralítico. A Bíblia diz que eles colocam o homem numa cama, e eles colocam ele em suas costas, e eles começam a ir em direção à casa de Jesus. Enquanto eles estão em direção à casa de Jesus, a conversa é essa: olha, hoje poderia ser o dia do nosso milagre, hoje poderia ser o dia da nossa bênção, hoje nós poderíamos estar indo nesse culto buscando algo para nós, mas hoje o milagre é teu, hoje a bênção é tua, hoje a vitória é sua. Nós poderíamos orar pelos nossos parentes, mas hoje nós vamos orar por você. Nós poderíamos buscar pelos nossos entes queridos, mas hoje nós vamos buscar por você. Sabe por quê? Porque o intuito desse culto não é que nós recebamos nada. O intuito desse culto é que Jesus te contemple e que você saia desse culto curado. Por gentileza, pegue na mão desse irmão que está do seu lado, segura na mão dele, sacode ele mais forte que você puder e diga para ele: hoje é o dia que Jesus marcou para dizer: o milagre não é de A, o milagre não é de B, o milagre não é de C, o milagre é teu. Levante a mão mais alto, levante a mão mais alto, que eu vim com uma palavra profética para a tua vida. Enquanto alguém está pensando em si mesmo, enquanto alguém está pensando nas suas próprias conquistas, enquanto alguém está pensando nas suas próprias coisas, você foi convidado, você recebeu o convite. Sabe por quê? Porque Jesus marcou essa noite para dizer: tem transformação na sua vida. Escuta, já vou encerrar. Quando eles chegam na porta da casa, a Bíblia diz que alguém fala: aqui dentro não pode entrar. Quem entrou para o culto entrou. Quem está dentro está dentro. Quem está fora está fora. Não cabe mais ninguém. Sabe o que eles estão dizendo ali, pastor Maria? Eles estão dizendo: eu sei que você precisa de um milagre, eu sei que você precisa de uma bênção, eu sei que você precisa de uma vitória, mas infelizmente hoje não tem mais espaço. Hoje não tem como. Hoje não dá. Quem era para chegar, já chegou. Quem era para receber, já recebeu. Só quem está lá dentro vai receber, quem está aqui fora não vai receber. A Bíblia diz que esses 4 homens, Anderson, eles encontram uma escada e eles sobem até o telhado na casa de Jesus. E eles fazem um buraco no telhado, pastor Mariano. E por esse buraco eles começam a descer o homem que é paralítico. Enquanto o homem está descendo no meio da casa, todo mundo está apontando e dizendo: é doido.
quando ele desce no meio da casa, todo mundo está dizendo, problemático, não deveria estar aqui. Mas enquanto está todo mundo julgando, está todo mundo apontando, está todo mundo falando, Jesus está olhando e está dizendo, eu nunca vi tanta fé. Olha para esse irmão e diga para ele, quem planta fé, colhe milagre. Fala mais alto, quem planta fé, colhe milagre. Aleluia. Tem alguém que está assustado porque não teve coragem de fazer o que você fez. Tem alguém que está assustado porque não teve coragem, não teve a fé que você teve. Alguém olha para você e diz assim, mas por que, para que fazer tanta coisa? Para que ajudar tanto? Para que correr tanto atrás? Para que ofertar? Para que fazer voto? Para que fazer Yom Kippur? Para que de tudo isso? Aí Jeová está dizendo, fica tranquilo, você teve coragem de fazer o que ninguém fez. Agora se prepara para viver o que ninguém viveu. Pega na mão desse irmão, por favor. Pega na mão desse irmão, por favor. Levanta a mão dele mais alto que você puder e diga para ele, eu vim para esse culto para fazer o que ninguém fez e para viver o que ninguém viveu. Se por um tempo não te fez parar, não te sonhar, Deus ainda realiza. Agora vai. Vamos tirar. Segura a mão dele que ela te pé. Deus ainda realiza sonhos. Segura a mão dele e coloca ele de pé. Na segunda vez é melhor. Glória a Deus. Segura a mão dele e coloca ele de pé. Fecha os seus olhos agora. Fecha os seus olhos agora. Repete comigo. Quem tem coragem de fazer o que ninguém fez está preparado para receber o que ninguém recebeu. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para você. Vai ser tão lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. Vai ser tão lindo quando teu sonho sair do papel. Há uma presença de Deus no meio da casa. Há uma glória de Deus no meio do meio daquele jeito forte. Há uma presença, há uma glória aqui agora. Deixa eu falar comigo. Se tiver alguém que ainda tem coragem, se tiver alguém que ainda está ligado, se tiver alguém que ainda é sensível à voz de Deus, à voz do Espírito Santo, por gentileza, recebe o que eu estou recebendo agora. Sente o que eu estou sentindo agora. Já! Vai! 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 Anda como na cama, nasce, na outra cama, laxe. Anda como nasce, onde eu mando a canta, onde eu matilha sai. Dentro da chama na cama. Olha a presença de Deus! Olha a presença de Deus! Olha a presença. Já tem alguém chorando? Já tem alguém falando em línguas estranhas? Já tem alguém sendo renovado? Sabe o que é isso? É a presença, é a glória, é a presença, é a glória. É a presença, é a glória de Deus! Vão te perguntar como venceu. Estava tão fraco e não morreu. Foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus. Você vai olhar como cresceu. Estava tão fraco e não morreu. Foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus. Escuta para encerrar e eu entregar para o apóstolo. Repete comigo a última vez. Quem tem coragem de fazer o que ninguém fez está preparado para receber o que ninguém recebeu. Aleluia. Para encerrar, ele está descendo pelo telhado. Meu Deus. Ele está descendo pelo telhado. Jesus está dizendo, esse aí tem fé. Quando ele chegou na porta, qual que era a resposta? Aqui você não? Aqui você não? Porque não tem esse? Agora ele está descendo por cima. E agora ninguém pode falar para ele.
entra, aqui você não entra. Agora eles estão dizendo assim, vai para o lado, porque tem que arrumar espaço. Pastor, não entendi, é simples. Você chegar alguém e dizer assim, hoje não é seu dia, hoje não é sua hora, não tem como acontecer. A Jeová está dizendo, quando eu te colocar por cima e eles verem que você está em cima, eles não vão dizer que não tem lugar, eles vão dizer, sai da frente, porque o que é dele, ninguém toma. Ei, sai da frente, o que é dela é dela, e ninguém rouba, ninguém negocia. Deus deu para ela. Enquanto a promessa não se cumpre, quem tem promessas de Deus não morre não. Quem tem a fé de Abraão não morrerei. Enquanto a promessa não, quem tem promessas de Deus não desiste não. Quem tem a fé de Abraão. É o Deus de maravilhas, operando quem impedirá. É o Deus de maravilha que o morto faz. É o Deus de maravilhas que faz estéril. Maravilhas faz o nome de Jesus. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Tem horas que Deus nos leva ao extremo de uma provação, não para nos ferir, não para nos matar, não para nos fazer desistirmos daquilo que nós tanto oramos. Mas tem horas que Deus ele permite uma provação maior na sua vida, com um motivo, te preparando para coisas maiores. Provação de Deus não mata, deserto não mata crente, vale não mata quem confia em Deus. Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Entenda uma coisa, o processo do vale do deserto é inevitável na vida de um cristão, é inevitável na vida de quem escolheu seguir em Deus. Mas temos uma diferença. Davi escreveu no Salmo 23: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temereis mal algum. Olha só a profundidade. Só quem já passou pelo vale da sombra da morte sabe o que eu estou falando. Só quem esteve frente a frente com o vale da sombra da morte consegue entender o que Davi está dizendo aqui: não temerei mal algum. E tem gente que conhece esse Deus poderoso, conhece esse Deus grandioso, e na primeira prova desiste, ou no final da prova bem se parar. Eu já fiz uma análise, e nesses 11 anos de altar, uma coisa eu entendi: as pessoas, elas param, desistem
quando faltam pouquíssimo para Deus realizar. Quando nós olhamos a história de Jacó, Jacó ele troca a bênção do seu irmão, da primogenitura, por um prato de lentilha. Muitos chamam ele de enganador, suplantador. Mas em momento algum, Jacó, ele enganou o irmão. Ele fez uma troca. Quem foi o idiota da história foi o Esaú, desculpa a expressão, que trocou uma bênção que existia sobre a vida dele por um prato de comida. Só que com toda essa confusão, olha só que interessante, gente, com toda essa confusão, Jacó ele tem que fugir da casa do pai, porque na verdade ele mentiu para o pai. Ele quebrou um código de honra. Ele mentiu para o seu patriarca. E diz a história que ele, tendo que fugir, ele precisa passar por dentro de uma região desértica, aonde o sono, o cansaço, o estresse daquela fuga domina o corpo dele. E naquele momento ele só sente a vontade de dormir. Ele pega uma pedra, repita comigo, pedra, mais forte, pedra, e coloca essa pedra como travesseiro. Escute, quem é, meu amigo João, que usa uma pedra de travesseiro? É alguém que está bem financeiramente? É alguém que está bem emocionalmente? É alguém que está bem psicologicamente? Claro que não. Jacó está só com a roupa do corpo, e ele coloca uma pedra para dormir no chão, no deserto. Mas naquele momento Deus ele dá um sonho para Jacó, porque não importa onde você esteja, não importa o momento que você está enfrentando, não importa a crise que você está vivendo, se foi Deus que te chamou para vencer, Deus se responsabiliza pela sua vida. Aí, dormindo, Deus dá uma visão para ele, Sandrei, de uma escada. Repita comigo, escada. Diga assim, e o anjo que descia e subia pela escada. Sabe o que Deus estava dizendo para Jacó? Jacó, você tem um sonho, pois eu também tenho um sonho para a sua vida. Mas entenda uma coisa, que entre o seu sonho e a realização do seu sonho existe uma escada, e essa escada se chama voto. Você só alcança e só toca o céu dentro do propósito de um voto com Deus. Quando Jacó acorda daquela pedra, ele começa a empilhar outras pedras, e ele faz um altar. E diz a Bíblia que, fazendo aquele altar, ele faz um voto com Deus, dizendo: se a partir de hoje Deus me enriquecer, porque não é o homem que enriquece. Tem gente que fala, não é o trabalho que enriquece. Tem gente que trabalha tanto, né, Sandrine? Se cansa tanto e não está rico. Se fosse só o trabalho que enriquecesse, todos nós aqui estávamos ricos. Quem trabalha demais aqui, levanta a mão. Deixa eu ver. Diga assim, não é o trabalho que enriquece. Tem gente que trabalha, tem 2 empregos, em 3 empregos, e vive quebrado, vive arrebentado, não tem dinheiro para uma pizza. Diga assim, não é o trabalho que enriquece. Diga assim, é a fidelidade com Deus, aleluia, que enriquece. Olha só, Jacó, ele levanta o altar e ele disse assim: por que eu estou contando isso? Porque nós estamos no Rosh Hashanah, 4 dias. Preste atenção,
Se você quiser se sentar, senta aí rapidinho, que mais 5 minutos eu tenho uma aula para você. Quem quer aprender os códigos da Bíblia aqui, levanta a mão. Aí, quando ele levanta o altar, ele ora, presta atenção. Todo mundo aqui, presta atenção, ó. Ele levanta o altar e ele promete para Deus: se o Senhor me deixar rico, olha aqui, gente, a partir de hoje, tudo que passar nas minhas mãos, eu tirarei o dízimo para o Senhor. Repita comigo assim: o voto de Jacó chama-se fidelidade. Diga assim: o voto de Jacó chama-se fidelidade. E a fidelidade é algo contínuo. Não é algo que você faz um mês e faz no outro não. Aqui apertou, não vou fazer. É onde muitas pessoas são reprovadas por Deus. Porque quando você começa a ser fiel no seu dízimo, quando você começa a ser fiel no compromisso com a obra, em cultuar, em perguntar o que temos para hoje, temos oração, pastora Vanusa, presbítero Wagner, obreiro Tiago, o que temos para hoje, pastora Mariana, temos evangelismo. Quando você, olha aqui, estabelece com Deus a fidelidade, repita comigo: os ventos sopram, porém quem é fiel a Deus vence o vento. E a Bíblia diz que depois de todo vento vem uma grande bonança. Então por que tem muito crente, Sandrei, que deveria estar prosperando, porque trabalham às vezes em 2, 3 trabalhos, é correria, é disposto, mas nunca conseguem prosperar? Diga assim: porque a prosperidade, ela é um dom. Diga: prosperidade, ela é um dom. Diga assim: a prosperidade é um dom de Deus. Quem disse isso foi o próprio Senhor pela boca de Moisés: antes de tudo, lembrai do Senhor teu Deus, que te dá o poder nas mãos para adquirir riquezas. Pega essa aula do Rosh Hashanah. A Bíblia diz que ele faz o voto, promete para Deus, repita comigo: 7 anos depois, ele era o homem mais rico de todo o Oriente. Mas por que Deus enriqueceu Jacó? Se Jacó não fez o voto dando ali na hora uma oferta, Jacó não fez o voto ali na hora fazendo sacrifício, ele não tinha nada, ele tinha uma pedra apenas. Repita comigo, diga assim: Deus primeiro recebe o teu sacrifício aqui, para depois receber o teu sacrifício aqui. Glória a Deus. Ele saiu dali e em 7 anos se tornou o homem mais rico. Diga assim: em 21 anos Jacó era milionário. Jacó era o maior fazendeiro da sua família. Só que quando ele sai da casa do sogro, isso aqui é uma aula poderosa. Quando ele sai da casa do sogro, o que acontece? Ele passa por Betel. E qual era o voto dele, gente? Qual era o voto dele? Se Deus enriquecesse ele, tudo que passasse nas mãos dele, ele entregaria o dízimo em Betel. Só que ele passa por Betel, ele passa pelo altar, porque tem gente que é assim: quando tudo está péssimo, quando tudo está ruim, lembra do altar, faz voto, faz campanha, sacrificam, ofertam. Só que quando tudo melhora, Jacó passou direto do altar de Deus e não devolveu aquilo que era de Deus. É uma coisa que eu digo: você quer dever alguém? Deve às Casas Bahia, deve a Pernambucanas. Quer dever alguém? Deve ao agiota, deve ao advogado, deve ao juiz, deve o diabo, se você quiser. Deva a quem você quiser, mas nunca deva nada
para Deus. Você pode esquecer, mas Deus, ele não se... Jacó teve 12 filhos. Sabe como que Deus cobrou de Jacó o voto dele? Deus pegou o filho que ele mais amava, o mais querido, e Deus falou assim: já que você não devolveu o que prometeu no altar, então me dá aqui o seu filho amado, o seu querido, o mais amado de todos. E Deus, com 16 anos, José foi arrancado do seu pai, e durante mais de 30 anos Jacó não viu José. Sabe por quê? Não é que Deus é mau, não é que Deus é ruim, não é que Deus não tem misericórdia. Só que todas as vezes que você ligar algo na terra, você está ligando algo no céu. Salomão disse: é melhor que não faça do que você prometer e não cumprir. Quanta gente aqui numa situação complicada diz: Deus, se o Senhor me livrar dessa, eu vou ficar firme na igreja. Deus, se o Senhor mudar essa situação, eu nunca mais saio da tua presença. Deus, se eu conseguir pagar tal coisa, eu vou me batizar. Ei, Deus não é solonguinho, não. Quando será que eles falam solonguinho, né? Se eu achar tal coisa, eu dou 10 pulinhos. Não, Deus não é isso, não. Deus, ele é amor, mas Deus, ele é fogo consumidor. É uma coisa que eu digo: tem gente que o problema dela não é macumba. A irmã chegou lá na igreja em Santos e falou assim: minha vida está amarrada, está arrebentada, está destruída, eu não dou certo na vida sentimental, estouemacumbada. Eu coloquei a mão na cabeça dela: nenhum demônio. Aí Deus falou assim: pode tirar a mão, que aí é Jonas, o negócio é comigo. Eu olhei para ela e falei assim: ó, o seu problema não é macumba, o seu problema não é inveja, o seu problema é com... Então resolva o que você tem com Deus. Diante desse Deus, a irmã abriu a bolsa dela e falou: já sei o que é. Ela tirou um bolo de envelopes. Deus é amor, plenitude universal, mundial, da igreja PMA, da igreja da graça, da assembleia, da renascer. Ela falou: tudo isso aqui é voto que eu faço no mundo. Eu falei: por que você pega? Eu falei: não sei. Quando eu vejo, já estou com voto na mão. Eu falei: vigia, porque quando você não cumpre o que prometeu para Deus, aquilo vira maldição na sua vida. Deus não quer que você prometa nada para Ele. Deus não está nem aí se você tem desejo de prometer ou não. Mas é o seguinte: se prometeu, cumpre. Por que eu estou dizendo isso? Jacó perdeu aquilo que ele mais amava, mas Deus não tirou dele para matar, Deus não tirou dele para maltratar, Deus não tirou dele para ferir. Deus tirou o seu filho amado, porque Deus então tinha um plano muito grande na vida daquele rapaz. E na vida daquele rapaz, Deus queria dar uma lição ao pai. E que lição é essa? Abra as tuas mãos. Diga assim: o que eu conquistei. Diga assim: o que eu conquistei pelo meu potencial. Diga assim: pela minha beleza. Diga assim: pelas minhas estratégias. Diga assim: eu estou arriscado a perder e não ver nunca mais. Diga: mas aquilo que vem da parte de Deus, ainda que não esteja com você, Deus é poderoso para trazer de volta. Deus é poderoso para trazer de volta. O que foi que saiu da tua vida? O que foi que fugiu do teu controle? O que foi que hoje você olha e as únicas recordações que você tem é nas fotos? O que é que você olha nas fotos e diz: eu era feliz e não sabia?
Comece a refletir agora. Porque tem gente aqui que quando olha para o passado chora. E é uma coisa que eu sempre ensinei. Quer saber se você está livre do passado? É simples. Se você olhar para o teu passado e sorrir, dar gargalhada, ficar feliz, é um sinal que você venceu o passado. Mas se você olhar para trás e chorar, é um sinal que o passado ainda está te vencendo. E tem muita gente aqui hoje que está dessa forma. Se olhar para trás, se olhar para o passado, caem lágrimas. Nós estamos no Rosh Hashanah. Eu expliquei. Do dia 14 ao dia 24 são 10 dias de arrependimento, de jejum, de lágrimas, pedido de perdão, liberação de perdão. A Bíblia diz que durante esses 10 dias o mundo espiritual ele fica sensível, e a maneira que você reagir é a maneira que você receberá a sua vitória. E a história diz que José ele passou 12 anos na prisão. Quanto? 12. Injustamente. Se é difícil passar um ano na prisão, sabendo que errou, imagine 12 anos inocente. Imagine isso, Laura. 12 anos inocente. E foi no Rosh Hashanah que Deus virou a história de José. E tirou ele da prisão e ainda lhe deu um anel de governador. Escute. Segundo historiadores, a história, a provação de Jó, ela durou um ano. Um ano de luto pelos filhos, falência financeira, crise sentimental. Um ano, Sandrei, provado. E sabe quando Deus vira o cativeiro de Jó? Abre aí, Jó 42, 10. Abre aí. Quem que pode abrir também? Abre aí. Isso é muito forte. Jó 42, 10. Quem abriu, lê. Por favor. Deixa eu ver. Jó 42, 10. Quem achou, lê. Rapidinho. O Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó o tanto em dobro a todos quanto vestes possuía. Espera aí. Continua. Então vieram a eles todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, todos aqueles que conheceram e comemoraram com ele pão em sua casa, e condenaram deles, consolaram todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Peraí. Quem enviou o mal foi o diabo? O Senhor. Peraí. O mal que o Senhor havia enviado, não foi o diabo que fez o mal a Jó? Todo o mal que o Senhor lhe havia enviado a cada um deles. Deu uma peça de dinheiro a cada um, pendente de ouro. Assim abençoou o Senhor os últimos estados de Jó, mais do que o primeiro que estava. Canto 1.000 ovelhas. Fala em línguas aí, né, meu amigo? Vamos lá. E teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 6.000 jumentas, bois, juntas de bois e 1.000 jumentas. Glória a Deus, eterno. Olha só que interessante, gente. Jó estava quebrado, falido, sem nada. A única data que o judeu, o povo da Bíblia, dava presentes, pingentes de ouro, era no Rosh Hashanah. Lembra que eu disse no primeiro dia da campanha? Se te pedirem, dê, mas dê com, mesmo que estiver com raiva, dê. Com raiva ou sem raiva, dê. Porque tudo que você fizer a uma pessoa nesses 10 dias, Deus ele vai ver você fazendo para 7 pessoas. Tudo que você der a uma pessoa nesse período de 10 dias,
Deus enxergará você fazendo 7 vezes mais. Se você der uma cesta básica, não é 1, é 7. Se você xingar alguém, não é uma vez que o retorno virá, é 7 vezes. Se você fizer alguém tropeçar, não é uma vez, é 7 vezes. Se você se irar discutir com alguém, aquilo virá 7 vezes sobre a sua vida. Por isso que eu disse ontem, é muito sensível. Por isso que durante 2 anos eu fiz o Rosh Hashanah e Yom Kippur longe da igreja. Porque assim, se você entrou, segue a risca. Se não seguir a risca, a cobrança vem. Amém? Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga assim: Deus virou o cativeiro de Jó no Rosh Hashanah. A Bíblia diz, eu encerro, que todos trouxeram comida, ouro, prata, dinheiro e deram para Jó. O único dia que se faz isso na Bíblia é no Rosh Hashanah. Dê com raiva, mas dê. E é incrível que no Rosh Hashanah Deus coloca provações diante da tua vida, para que você seja aprovado ou reprovado. Eu falei para o pastor Gladys, vamos entrar no mercado para comprar uma água com gás. Sandrei, eu entrei no mercado, mas foi incrível. Aquela irmã surgiu do nada, parecia o mestre dos magos. Apareceu do nada. Eu falei, Jesus, tomei até um susto. Ela falou assim, compra uma comida para mim. E eu pensei, eu falei assim, sim, mas o que a senhora precisa? Para que eu falei isso, gente? Ela falou, eu preciso de arroz, de feijão, de óleo, de manteiga, preciso de mistura. Eu falei, então vai pegando, vai pegando, irmão, diante de Deus. Está aqui o pastor Gladys. Ele colocou o cara, não notou, mas o que ela pegou, eu entrei para comprar uma água de R$5 com gás. Quando passou, eu falei, meu Deus, você não para. Aí deu quanto? Deu quanto, Gladys? 380. E eu coloquei a mão no bolso, R$400. Falei, meu Deus do céu. Aí eu lembrei, tudo que eu fizer a uma pessoa, eu estou fazendo a 7. Respira, conta até 10. Conta até 1000 na hora. E geralmente Deus te prova. Não quando você está no muito. Não quando você está esbanjando. Não quando você está na bonança. As maiores provações de Deus vêm quando você está na dificuldade. Porque é daquela dificuldade que Deus ele gera um grande milagre. E então Deus ele materializa a sua bondade e no mundo espiritual transforma aquilo em bênção. Eu falei, meu Deus, olha só, quando essa mulher saiu, eu até comentei, eu falei, não vou nem no mercado mais nesse 10, eu vou só jejuar. Só jejuar. Foi que nem o ministro Anderson, né? Já tinha. Foi no culto do pastor Gladys, né? No finalzinho não tinha mais ninguém. Do nada apareceu um homem lá. Quem é que vai pagar minha marmita hoje? Aí eu já dobrei o joelho, ele já passou direto para o ministro Anderson. O ministro Anderson teve que fazer 10 vezes mais. Peraí, fala no microfone. Você pagou a marmita para ele, o que aconteceu? Eu paguei um negócio para ele, eu fui lá e fiz aquilo que o senhor falou, para não dar mesmo que você esteja com raiva. Eu dei para ele e 2, 3 dias depois veio 10 vezes mais. 10 vezes mais. Já era do segredo, está dando glória para Jesus. Então é um período muito sensível. Nós estamos no 4º dia. Faltam 6 dias para o encerramento, aonde eu tenho certeza, gente, que Deus ele vai honrar a fé de muita gente aqui. Toda a igreja em pé em nome de Jesus. No Rosh Hashanah, José saiu da prisão. No Rosh Hashanah, a Bíblia diz que o cativeiro de Jó foi virado. No Rosh Hashanah, Paulo deu livramento. Repita comigo, livramento. Para 211 tripulantes dentro de um navio. Esse é o único voto bíblico. Campanha das portas abertas. Quem já fez, levanta a mão. Glória a Deus. Campanha do
Vale do Sal, quem já fez, levanta a mão. Campanha de Israel, quem já fez, levanta a mão. Queda das muralhas, quem já fez, levanta a mão. Pesca maravilhosa, quem já fez, levanta a mão. Essas campanhas são maravilhosas, mas são campanhas que são inspiradas pelo homem, enviadas para Deus a pedido de uma resposta. Agora repita, o Yom Kippur não foi o homem que inventou. Diga, o Yom Kippur é a única campanha de Deus para o homem. É a data mais importante da Bíblia, o dia 24 de setembro. É onde Deus vira qualquer cativeiro. Quem estava para morrer, Deus faz viver mais um pouco. Quem estava para falir, Deus ele prospera e ele levanta. É uma campanha de livramento, mudança de sentença. E quando eu falava Job de Camanturi Alabaraçuia, foi 10 vezes mais? Glória a Deus. Esse